Sejam bem-vindos a mais um programa Papo com Gonai. Pessoal, para vocês que ainda não sabem onde encontrar o nosso programa, tá lá, ó, tá passando ao vivo no Instagram, @Papo com Gonai. Vocês também vão ver lá no Facebook, Papo Fit ou Papo com Gonai, vocês vão achar também ao vivo, tá? A gente tá ao vivo aqui para vocês nos estúdios da rádio. E também no YouTube, essa gravação vai ficar final de semana, Papo com Gonai lá no YouTube, para vocês que querem curtir material de qualidade, informação boa, papo solto, um papo estilo podcast aqui no programa. Pessoal, também agradecendo aos nossos patrocinadores, tá? Da Mata Bebidas, um abraço lá para Luciana, para o Farid, para Virgínia. Luciana e Virgínia fizeram aniversário esses dias, então parabéns para elas também. Todo o pessoal da Mata Bebidas. Pessoal, Leopoldina Turismo também, um abraço lá para Paulinho José, um abraço lá também para os seus Hebrais que vieram aqui no programa, deram um show na entrevista também. Drogarias Cotegipe, o mais novo papai do ano, Renan, com os polivitamínicos Max Corp, são exclusivos lá na Drogarias Cotegipe, tá? Academia Gonai Fitness, academia, onde você tem saúde, tem musculação, tem personal trainer, funcional, hidroginástica, natação para criança, natação para bebês. Procurem saber lá, 3441-2978, Academia Gonai Fitness. E o grande youtuber Céu Azul News, Paulo Henrique, está aqui comigo, que vai participar dessa super entrevista. Convidado, vocês já estão vendo aqui, que daqui a pouco a gente vai chamar. E eu vou chamando o Paulinho aqui para dar o boa noite dele. Paulinho, seja bem-vindo, meu garoto. Estamos aqui novamente. Com certeza, mais um grande programa aqui no Papo com Gonai. Essa pessoa que eu vi crescer, família, todo mundo maravilhoso. Super cultuado, né? Também, sim, ao Arnaldo. E a todos os nossos ouvintes em todas as redes sociais, meu boa noite. É isso aí, galera. Pessoal, sem mais delongas, porque também a nossa convidada vai ter que sair um pouquinho mais cedo, né, Paulinho? Depois a gente vai dar uns recados depois. Pessoal, estamos aqui com a Imaculada Moraes. Ela é especialista em TEA, ela vai explicar isso aí pra gente, fisioterapeuta, coautora de um livro, quando a infância dela, vai explicar isso tudo, porque ela lançou esse livro há pouco tempo. Paulinho estava lá na cobertura, né, Paulinho? Sim. E ela vai contar isso tudo aí pra gente, para pais, amigos que vou queiram. Vou deixar uma dica aí para você que está ouvindo, que tem uma pessoa na família ou conhece alguém com autismo. Sempre tem, Pede para entrar no ar aí, para sintonizar o canal do Gonai, o canal da rádio, porque tem muito desse assunto hoje no programa, hein? E depois ela também vai mostrar as redes sociais dela, o pessoal que quer comprar o livro, quer conhecer o trabalho dela, tá? O maridão dela tá aqui também, conheci hoje, irmão do grande Fred aqui. Então tá todo mundo aqui ligado hoje no programa, a gente vai começar agora. Estamos aqui com a Imaculada Moraes, ela é fisioterapeuta, especialista em TEA, e ela vai dar uma boa noite aí para vocês. Imaculada, seja bem-vindo ao Papo com Gonai, com a participação do nosso youtuber aí, Paulo Henrique. Boa noite, pessoal. Eu agradeço ao convite. Estou aqui, apesar de muito nervosa, mas estou em casa porque o Paulo me convidou. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o meu trabalho, sobre o lançamento do livro, sobre autismo, sobre crianças neurodivergentes, sobre crianças atípicas. E aí, se alguém tiver interesse, mande perguntas, que se eu puder ajudar nesse momento, a gente responde. E eu tenho muitas, né? Inclusive eu falei com ela, com meu menino, né? Tem uma coisinha dessa aí, eu quero saber coisas além disso aí. Eu quero saber o que é bom para ele, porque a gente, né, já tratou na época, né? E Leopoldina tem um centro de autismo, né, cara? É uma referência hoje, né, para nossa região. E eu quero entender o que é esse THA depois, daqui a pouquinho aqui. Se eu falei certo, né? Daqui a pouquinho a gente também vai entrar nisso. Imaculada, eu quero saber da sua formação, minha querida. Onde você formou? Como é que você começou? Como é que foi o seu início na carreira? Então, minha graduação é em fisioterapia. Me formei aqui na Unipac há 16 anos. Desses 16 anos, 13 deles eu trabalho com crianças. E nos últimos 3 anos, eu me especializei, a minha última especialização foi em autismo. Então, eu sou fisioterapeuta, trabalho com psicomotricidade e 90% dos meus atendimentos das minhas crianças são crianças atípicas. TDAH, autistas, basicamente. Então, eu trabalho com a psicomotricidade, mas eu também tenho algumas especializações dentro da área da educação, como, por exemplo, a neuropsicopedagogia. E tudo público infantil? Só a maioria, crianças, só crianças. A partir de recém-nascido até 14, 15 anos, dependendo da idade da criança, a gente ainda consegue fazer alguma coisa lá no consultório. Eu estava falando sobre TDAH. Explica pra gente um pouquinho o que é isso,
Quando chega uma criança com esse TDAH, o que vocês fazem? Qual que é a primeira coisa a se fazer nesse sentido? Porque, igual eu falei, meu menino tem. Então, eu sempre escutei de médicos, de psicólogos, sobre isso também. E eu queria saber um pouquinho de você, que eu garanto que nossos ouvintes e espectadores também têm pessoas na família que também possam ter o TDAH. Falei certinho? Então, vamos lá. Isso é uma sigla, né? TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? E aí pode acontecer de a criança, é mais predominantemente em meninos, mas há meninas também. E pode acontecer de ele ter mais hiperatividade do que desatenção, pode acontecer dele ter mais desatenção do que hiperatividade, pode acontecer de ele ter os dois que são combinados, que é a hiperatividade e a desatenção. É mais, como eu já disse, encontrado em meninos, mas as meninas também têm, e nas meninas é mais encontrado o perfil mais desatento do que hiperativo. E quando algum paciente seu, uma criança, tem TDAH e os pais te procuram, qual é o início do trabalho de vocês lá? A queixa inicial do TDAH é justamente a hiperatividade. É não concentrar, né? Meu menino era assim, queria fazer várias coisas ao mesmo tempo. A queixa principal é a hiperatividade. Então, aí a consequência da hiperatividade é quando principalmente a criança já é maior, já está na fase escolar, né? Já é as questões com relação ao aprendizado. Né? Porque se ele não presta atenção, ele não consegue aprender. Se ele não consegue aprender, aí vem as queixas principais. O meu trabalho como fisioterapeuta lá, em específico, é trabalhar essas questões, porque a criança hiperativa, ela tem algumas questões com relação ao equilíbrio, à coordenação, né? E aí a gente trabalha as características de base, que eu costumo falar que na psicomotricidade a gente tem uma pirâmide do desenvolvimento. E essa lá na base dessa pirâmide a gente tem o tônus e o equilíbrio. Então, basicamente, no TDAH eu vou trabalhar essas bases, que é as bases para o neurodesenvolvimento, e aí a gente consegue fazer com que essa criança tenha uma consciência corporal, que ela tenha uma coordenação melhor, porque geralmente são crianças muito estabanadas, crianças impulsivas. Então, a gente, nesse aspecto, a psicomotricidade trabalha com o TDAH nesse aspecto de focando, trabalhar esse controle corporal, né? Trabalhar essa impulsividade, mas baseado nas bases da psicomotricidade, que são o tônus, o equilíbrio, a coordenação, a lateralidade, a espacialidade, tudo isso para a gente chegar lá na motricidade ampla e no final a motricidade fina. Eu senti muito isso quando ele começou a fazer futebol, por exemplo, que o ajudou muito. Né? Ajuda muito na coordenação, ajuda na atenção, né? E a atividade física, independente se é uma criança atípica ou se é uma criança típica, independente, a atividade física ela é muito benéfica para as crianças. Elas precisam gastar energia, criança precisa de correr, criança precisa de gastar energia, e a gente vai falar... Viu aí, papais, deixa a criança brincar. E a gente vai falar depois um pouquinho também sobre o excesso de telas, que é uma das coisas que estão pegando aí hoje em dia na criançada. Muito. É isso aí, acontece direto. Isso daí, toda hora a gente vê. Né? A gente vê, às vezes, pais, eu falo isso pela academia, que às vezes o pai vai lá treinar e às vezes tem pais que já colocam a criança na natação lá na academia. Então, quer dizer, já deixa ela na natação e vai treinar, então já consegue conciliar. Agora tem pais que às vezes não conseguem o horário, às vezes não tem a coisa certa, então a criança às vezes fica lá no cantinho. Criança em academia é igual criança no parque de diversão, ela vai ver tudo, vai querer mexer em tudo. Então, para não ter perigo, o que eles fazem? Às vezes eles colocam o celular. Então eu vejo muito. Às vezes é benéfico, mas também tem seu lado ruim, né? Eu costumo falar que essa geração que veio agora, né, gente, é uma geração que já nasceu com o celular. Com tela. Você dá um celular. O meu relógio, às vezes eu estou em atendimento, ele acende, né? Porque você se mexe assim, ele acende. As crianças já vêm, aquelas criancinhas pequenininhas, já vêm passando o dedinho assim, rolando a tela do meu relógio. Olha, eles sabem até mexer, né? Eles já nasceram nessa geração. Então, assim, é muito difícil a gente falar que essa geração não pode ter acesso ao celular. É quase que injusto. Né? Mas a questão não é eles não terem acesso ao celular, a questão é eles terem regras e rotinas para o celular. O ideal para uma criança de até 2 anos é 0 tela.
Uhum, porque é Até muito 2 pequenininha, anos né? é inadequado o uso do celular. De 2 anos a 5 anos, o ideal, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que essa criança tenha acesso a 1 hora de telas. Nossa senhora, 1 hora. 1 hora, de 2 a Olha. 5 anos. De 6 a 10, chuta. 2. 2. Nossa, mas não existe. E não. aí a gente vê crianças Nossa que Senhora. passam 4 horas. Aí, obviamente, tela não é só celular. Tela entra televisão, Televisão. tablet, computador. Videogame. E aí eles passam de uma tela para outra, de uma tela para outra, de uma tela para outra, de uma tela para outra e passam o dia, principalmente nas férias, né? Praticamente Uhum. na pandemia, né? Que a gente teve Nossa, assim, pandemia foi bem complicado porque não tinha o que fazer. Então, eu dou exemplo mesmo lá da minha casa. O meu filho mais velho, ele não tinha esse acesso liberado a computador e a celular. Mas aí ele começou a ter que fazer aulas online. Uhum. E aí ele teve que O ter contato acesso ao computador. Ele nem sabia usar minimizar, maximizar. Ele não sabia. Então, assim, ele no começo ele penou, porque ele não tinha acesso, ele não conseguia lidar com o mouse. Então foi complicado. Hoje, eu não consigo tirar meu filho mais do celular. Ele sai de um nível para o outro. Então, assim, se eu não impor um horário para desligar, e olha que eles ficam bravíssimos. Nossa, altera totalmente, né? Exatamente. Então, assim, a gente preconiza que é 1 hora até 5 anos, de 5 a 10, 2 horas, e a partir daí a gente, como adulto, a gente tem que organizar a agenda, a parada. Exatamente. A Os gente pais sabe são que os não é responsáveis. fácil, mas existe né? uma técnica para poder conduzir, mediar. Ó, eu trabalho com muitas psicólogas, né? Sim. Inclusive, a gente tem... Quando a gente fala assim, tire tela, a orientação é que você vai tirar uma coisa que está dando prazer a essa criança e você tem que substituir esse prazer de alguma maneira. Porque é judiação. A primeira coisa que eles falam, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Né? Então você tem, como pai, como responsável, você tem que estar disposto se ele não vai usar o celular, você tem que estar disposto a dar um substituto. E à altura, um prazer à altura. E aí, Carla Filó, que é a nossa coordenadora do livro, costuma dizer que substitua o prazer do seu filho pelo celular, pelo prazer de estar com você. Sim. Né? Então, assim, você vai tirar o celular dele, ele não pode sentir que aquilo ali é um castigo. Uhum. Ele tem que sentir que ele vai ser beneficiado com a sua presença, que você vai estar ali, que você vai estar participativo, que vocês vão estar interagindo. Acaba sendo os dois, né, Macarena? Os pais também, né? Então, mas aí o que eu falo, a gente está disposto a chegar no fim do dia e cada um largar o seu celular e sentar com aquela criança. Sim. Eu falo Às vezes exemplo, eu ficava tão cansado que eu ficava, nossa. eu falo exemplo lá da minha fazer? casa, gente. Às vezes eu chego à noite do consultório, os meninos estão na televisão, ou no videogame, ou no celular, ou no tablet. Eu chego, ainda vou responder mensagem de pai de paciente, Sim. ainda vou editar aquele videozinho fofinho que eu fiz da criança lá, que eu mando, que eu faço, tenho prazer de mandar pra eles. Eu vou caçar uma comida, eu vou descansar. A gente descansa hoje em dia como? Na frente da televisão, com a perna pra cima, olhando, passando o dedo no Relaxando, WhatsApp, né? relaxa, Então, assim, Porque senão- infelizmente, essa é a nossa vida. E assim, a gente não pode ser utópico de achar que a gente vai chegar em casa, desligar o celular e que não vai ter acesso mais nenhum. Verdade. Só que eu acho que assim, eu pelo menos na minha casa, eu tento, eu falo com meus meninos, olha, às 8 horas, todo mundo desliga, vai tomar banho, vai pegar um livro, vai fazer alguma coisa, vai brincar, vai desenhar, e aí a gente diminui as luzes. Lá em casa a gente até trocou a luz branca para a luz amarela, que ela tem uma qualidade melhor, que ela já vai relaxando, já vai diminuindo. Falar. E aí Legal. a gente tem, gente, orientações a gente sempre dá, né? Mas a gente não é perfeito também não, né? Sim. A gente tenta. Porque às vezes a gente não consegue, né, fazer tudo. Eu chego cansado, por exemplo. Às vezes você brincar com o menino de noite, tá cheio de energia, você não aguenta. Aí o desenho era uma opção, ele gostava muito de desenhar e tal. Os meus meninos, eu dei muita sorte, assim, porque os meus meninos, eles, mesmo antes da pandemia, eles sempre brincaram muito de Lego.
Então lá em casa Ótimo. tem uma caixa gigantesca de Lego. Então assim, quando a minha opção vai brincar de Lego. Porque Olha eu a dica, sei, gente. É uma dica, né? e assim, é E super é legal, importante, né? né? Criatividade. Para criatividade, para coordenação motora, para espacialidade, né? Meu filho é ótimo, ele cria pássaros, faz um monte de coisa de cabeça. Assim, desde criança que ele tem Lego. O segundo, ele pegou a herança do Lego, né? Então eles brincam muito de Lego. Só que aí é o que eu falo, depois da pandemia, o Lego perdeu muito espaço para o celular. Você falou uma coisa muito importante, às vezes, sempre quando vem algum convidado aqui no programa, né, Paulinho? Sim. A gente sempre fala mudanças na sua carreira e no que você vê, né, o mundo na pré, né, e pós-pandemia. Porque eu falo isso na minha profissão, né, que antes a gente tinha o exercício físico como um processo, depois da pandemia ficou sendo tipo assim, todo mundo já ficou muito mais atento nessa questão de ter imunidade, fazendo exercício por causa da saúde e tal. Na sua carreira, na sua profissão, e também como você vê o mundo dentro do seu trabalho, o pré e pós-pandemia, mudou muita coisa? Qual foi o aspecto, às vezes, principal que você viu de mudança? Isso é uma, né, que a gente está falando sobre. Assim, a coisa que é muito frequente eu chegar com pais de crianças, de 3, 4 anos. E aí, como é que foi? É criança de pandemia, né? Atrasou a fala, atrasou a coordenação, atrasou tudo, criança que ficava em tela, né? Assim. E aí, a gente tem muitas questões assim, né? Porque é uma coisa que eu falo com frequência e é muito polêmico, porque as pessoas mais antigas tinham essa fala de que falava assim, tá demorando a falar, não, cada criança tem o seu tempo, daqui a pouco ele fala e custou andar, é bem assim mesmo, quando anda primeiro, fala depois, quando fala primeiro, anda depois. Coisa de gente mais antiga, né? Sempre fala então, um assim, em alguns momentos, essa cultura popular de que cada criança tem seu tempo, ela atrapalha, porque o pai fica na expectativa, na esperança de que daqui a pouco vai, daqui a pouco vai, com daqui a o tempo pouco vai. E acaba que no processo a criança fica com um desenvolvimento atrasado, ela perde oportunidades de fazer aquela habilidade no momento certo, que a gente tem as janelas de oportunidades, que a gente chama. A criança, ela tem um tempo para aprender certa habilidade. Então, se a criança custou a falar, se ela está com lá 2 anos e tanto, e ela não está falando, criança de 2 anos, eu acho que ela tem que falar um repertório de 100 palavras, alguma coisa assim. 100, 200, não me lembro. E aí você vê que a criança não está falando, não está desenvolvendo. Eu tenho o exemplo do meu filho mais velho, ele tinha 1 ano e 9 meses, e aí a gente levava frequentemente de 6 em 6 meses no pediatra. E aí eu vinha queixando, tá custando a falar, ele, vamos esperar mais 6 meses. Aí 6 meses se voltava, ele tá falando, mas tá muito embolado. Ele falava um dialeto engraçadíssimo. Com 1 ano e 9 meses, eu levei novamente, e ele falou assim, vamos esperar mais um pouco. Eu falei, você vai me desculpar, doutor, mas agora eu vou levar, ele já vai fazer 2 anos, ele fala muito embolado, e cheguei e levei na fonoaudióloga. E aí ela puxou minha orelha. Não acredito que você fez isso. Você, quando vê que tem um atraso, você tem que correr e estimular. Já estava muito atrasado. Ele estava atrasado. E assim... foi mais por recomendação, né? E cara, eu vou te falar, eu sempre fui muito atenta, como fisioterapeuta, ao desenvolvimento motor dele. Eu ficava lá tirando fotinha todo mês, assentou, eu tirava fotinha, engatinhou, eu tirava isso fotinha, rolou, tava de boa. Mas aqui, assim, a gente, como diz o ditado popular, casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Espeto de pau. Ele tava ali debaixo do meu nariz e tava atrasado, e eu tava na onda do médico deixando. Postergando. E aí a fono puxou minha orelha e levei, e foi assim, muito rápido. Muito rápido. E ela ainda falou comigo assim, mas quando ele era pequenininho, você conversava muito com ele e tal. Aí eu olhei pra ela assim, conversar com ele? Como assim? Conversar. Oi, meu amor, vamos trocar fraldinha, nananana. Eu falei, não conversava com ele, não. Ela falou, mas você tem que conversar
conversar, os pais têm que conversar. Ué, mas ele entende? E olha, gente, eu já estava formada, já trabalhava. Então, assim, às vezes a gente faz uma coisa e a gente não percebe que a gente está errando. Então, assim, frequentemente a gente encontra com pais que falam assim, vou dar um exemplo recente que aconteceu comigo. Eu fazendo uma anamnese, que é a entrevista primeira com os pais, e aí eu pergunto, ele tem algum incômodo de pisar na areia, na grama, se incomoda de pisar no chão e tal? Ela falou assim, não sei. Ficou me olhando assim, parada, pensando. Eu falei, por que você não sabe? Pensei, por que essa mãe não sabe se o menino tem incômodo de pisar na areia, na grama? Porque eu nunca deixei ele andar na areia. Nossa. Nunca tirei a meia dele pra ele andar na grama. E é maravilhoso. E aí eu falei, mãe... Aí a gente pensa assim, não critique, que você também foi uma dessa mãe desavisada e que não levou na forma quando deveria. E aí eu explico, mãe, deixa eu te explicar então, a importância da criança andar descalço, a importância dela pro equilíbrio, pra formação do arco plantado, pro pezinho ficar... É importante pro equilíbrio, pra coordenação, pra marcha, é importante pra imunidade, criança tem que sujar, tem que... Sensação, né? Não, a questão sensorial, né? As mãos e os pés, eles têm muitos receptores, né? Então, criança que não anda no chão, qualquer coisinha, qualquer estrutura, qualquer piso, ela não gosta. Então, assim, é importante a gente estimular, dar sensações, dar experiências para essa criança, para que ela possa se desenvolver de uma maneira correta. Então, assim, maioria das vezes, nesses primeiros encontros, eu faço meio que uma retrospectiva com essas mães, como é que foi o desenvolvimento, e a partir dali a gente começa a traçar novos projetos. Se ela não faz, não tem problema, nós vamos fazer. Nós vamos correr atrás do tempo perdido. Geralmente, qual o tempo quando acontece uma coisa dessa, assim? Que às vezes chega a criança lá com pouco equilíbrio, você vê que teve essa necessidade e ela não teve essa experiência. Em quanto tempo, mais ou menos, assim? Ou depende também muito de cada criança, mas, assim, quanto tempo ela consegue já melhorar? Depende do atraso, do nível do dever de atraso, casa também, né? Depende do atraso, depende de quantas vezes a criança vai estar comigo, depende se a família segue as orientações que a gente passa, né? Depende de muitos fatores. Assim, eu vou dar um exemplo assim que me veio à cabeça agora. Eu recebi uma bebezinha há já deve ter um tempo. Ela estava com 9 meses, 10 meses, e ela ainda não rolava. Então, isso é uma habilidade que lá com 4 ou 5 meses já faz o rolar, né? De barriga para cima, para barriga para baixo. E foi uma coisa assim, muito rápida, foi de uma semana para outra. Por quê? Porque quando a gente faz as orientações para a família e a família é parceira, a família chega junto, entendeu? As primeiras coisas que a gente orienta olha, eu vou te mostrar, você vai rolar com ela nas trocas de fraldas. Você leva a perninha assim, faz assado e fazia, mostrava pra mãe e tal. E aí na semana seguinte a mãe já me mandou, a avó no caso que ia comigo, já me mandou um vídeo de que ela tava rolando já. Olha. E assim, quando é um atraso, que a gente não tem uma lesão de sistema nervoso central, porque varia, né, gente? A gente tem crianças que tem uma patologia mais específica, mas nesse caso dessa menina era um atraso do desenvolvimento, simples de resolver. E aí ela começou a rolar, depois a gente começou a fazer o tummy time, que o tummy time é quando você coloca o bebezinho de barriga para baixo, apoiadinha, para que você faça extensão de pescoço, para ela comece a olhar o mundo. Aí a gente faz fortalecimento de cervical, e aí ali ela já apoia o bracinho. E aí no tummy time ela já começou a olhar ao redor, e aí ela já começou a ficar mais firminha no colo. E e aí, obviamente, ela custou mais a andar, ela andou com acho que quase 2 anos e alguma coisa. Por quê? Porque ela estava bem atrasada. Mas o problema não é quando fazer, o problema é se faz. Se ela está no caminho, se ela está fazendo todas as etapas do desenvolvimento, então hoje ela está uma mocinha muito bonitinha. Eu não atendo ela mais, mas de vez em quando a avó me manda vídeos. Ela foi daminha de honra agora, ela entrando na igreja, segurando a cestinha de pétalas, tá muito, muito fofa. Então assim, ela conseguiu, ela ainda tá com um pouquinho de dificuldade no equilíbrio, mas ela tá passando por todas as fases. O importante é passar por todas as fases do desenvolvimento. Passar a engatinhar, rolar, rastejar. É muito individual também, né?
É individual. E vai do estímulo, vai da genética, né, gente? Tem gente que fala assim, igual no caso dessa mãe, dessa criança em específico, a avó me disse que a mãe dela custou andar. Então, assim, já veio, né? pode ser, já vinha de uma questão genética, já vinha de uma falta de estímulo, que elas achavam que não sabia. Na verdade, a família não faz por querer. Ela desconhece. Não faz né, por na querer. verdade, né? Porque eu costumo falar que, às vezes, a família não sabe como estimular, a hora de estimular e o que estimular para aquela idade específica da criança, sabe? Porque, às vezes, a criança ainda nem tem habilidade para fazer determinada coisa, eles estão lá forçando, instigando, às vezes a criancinha nem consegue ficar de pé ainda, eles estão querendo botar ela para andar, para correr. Então eu costumo sempre, inclusive no meu capítulo do livro, eu falo sobre a importância da gente dar estímulos corretos para a criança, a gente saber o que aquela faixa não etária acelerar faz. demais, né, e não deixar também... Porque quando a gente acelera, a gente causa um desconforto, a gente pode até traumatizar essa criança, que ela não tem habilidade para fazer aquilo ainda, e você está ali estimulando. É como se você na academia chegasse um aluno novato e você já querer passar, sei lá, pegar 100 quilos. Você sabe que ele ainda não tem nem estrutura física, nem a coordenação, sei lá, como é que pode dizer, para que ele possa. Então você tem que ir por etapas. Então eu falo que no desenvolvimento infantil a gente tem que ir etapa por etapa. Quando a família chega para mim, eu falo, quais são as suas queixas? Aí eu queria que ele andasse. Aí eu penso comigo assim, então vamos por partes, mãe. A criança não está nem engatinhando ainda. Então vamos por partes. É como se o aluno chegasse na academia e falasse assim, eu quero pegar 100 quilos. E ele não dá conta de pegar não, e já tem verão, tá vindo aí, o pessoal já chega lá meio fora de forma, assim mesmo, né? Querendo no dezembro já tá saradão. Aí a gente pensa nas lesões, assim como as lesões lá na academia, a gente ainda tem essa criança que não tá com uma estrutura óssea formada, não tem nem uma questão de próprio desenvolvimento, neurodesenvolvimento ainda, né? Então, a gente tem que ir devagar, a gente tem que colocar um pouco de consciência nessa família, diminuir um pouco as expectativas, vamos por partes, né? Não achar que todo mundo também é igual, não tá fazendo calma. Comparar o seu filho com o filho do vizinho, isso né? aí. Mas pra assim, não ter essa afobação. Eu costumo falar que o ideal é que a gente acompanhe as etapas do neurodesenvolvimento, que a gente saiba que tem uma idade para cada coisa, mas que a gente entenda. Eu costumo muito usar uma metáfora comparando o desenvolvimento infantil a estourar de pipoca. A gente coloca os grãos, né, os milhos na panela e a gente acende o fogo. Assim que começa a esquentar, sempre tem aquele milho que estoura primeiro. Aquele tum, vai estourando, né? E aí quando passar do estourar das pipocas, a gente vê que tem umas pipocas ali que estão meio atrasadas e que corre o risco de virar peruá. Né? Então o desenvolvimento é assim. Tem crianças que a primeira vez que você ensina, ela pegou. Tem crianças que você precisa falar 2, tem crianças que você fala 3, e tem crianças que você tem que insistir um pouco mais. São essas crianças que são aqueles milhos que você tem que dar uma sacudidinha ali na panela. Então, assim, dentro daquele tempo de fazer a pipoca, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, é o tempo, por exemplo, de uma fala. Tem crianças que falam rápido e tem crianças que já estão quase passando a fase e você tem que correr e levar para o fonoaudiólogo. Tem uma criança que está quase passando a fase de uma alfabetização, de uma leitura escrita, por exemplo, não pegou, você tem que correr para uma aula particular, tem que correr para uma psicopedagoga, para uma psicoterapeuta. Por quê? Porque está quase, e se ficar ali no fogo, esse peruá vai acontecer o quê? Ele não vai estourar, ele vai queimar. Vai queimar. E vai ter um atraso, né? Consequentemente, outras funções também vão estar... Uma coisa está ligada na outra. Eu costumo falar que é como se fosse uma roda dentada. Uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Se a gente tem um atraso, tudo que vem depois disso, vem tudo atrapalhado. Então, quando eu chego com uma criança lá, que eu vejo que o tônus e o equilíbrio, que são a base da minha pirâmide, estão ruins, eu já penso que tudo que vem depois disso está ruim também. Então, aí vem a coordenação motora ampla, a coordenação motora fina. Quando eu fiz a educação física, a gente teve essa matéria lá em Viçosa, de psicomotricidade, aí da psicologia infantil, tinha Piaget, né? Então, quer dizer, você falando isso, eu vou relembrando muita coisa. Hoje eu não atuo no público infantil.
Eu às vezes não gosto nem de treinar muita criança, porque hoje em dia também criança treina. Então, às vezes eu não gosto de treinar muita criança pela essa questão. Não tinha, hoje não, tem. hoje em dia já mudou. Hoje em dia tem até funcional, né? Para criança tem tudo para criança, musculação para criança. Pra entrar nessa. Vieram atletas aqui de jiu-jitsu, mirins, que já treinam. Tem professores, o pai de um deles é um grande personal da cidade, que já faz o treino dele certinho, ele faz. Então, é um público que às vezes eu não gosto muito, por causa dessa questão da... Eu não gostei muito da educação física, dessa questão de escola, e às vezes também para dar muita aula para criança por causa de disciplina. Que às vezes eu sou meio militar e às vezes a gente consegue fazer isso. No adolescente, para pessoas mais velhas. Mas a criança me dava muita dificuldade, que às vezes eu não conseguia chegar na criança de um coisa. Uma vez eu fui dar uma aula de natação para criança, até a Eliane, minha sócia lá, chamou, Renato, dá uma aula aqui de natação rapidinho, porque não sei o quê. Cara, eu por esse estilo militar, vai, não, acabou, parou, não, tem que parar. Então, daqui a pouco aqui, as crianças começaram a chorar, falei, o que é que você está chorando? Eu vou só apontar, falei, cara, pronto, criança não é muito meu forte, não. Mas você falando desse desenvolvimento aos pouquinhos, tem essas janelas de desenvolvimento, eu vou lembrando da minha formação, como é importante a gente, né, ainda mais o profissional, né, diagnosticar isso, né, e tentar fazer com que os pais, né, acompanhem nosso pensamento, nossas dicas, porque às vezes também até em casa eles não conseguem acompanhar. É complicado. Eu tava falando aqui agora do celular, mas é pra tudo, né, gente? A gente tá vivendo numa vida corrida, a gente não tem tempo de acompanhar o desenvolvimento Tem pais que não sabem nem o que a criança está estudando na escola e eu não critico, não. Muito. Porque não tem tempo, não tá sabendo administrar o tempo, né? Exato. Hoje em dia passa a vida tão tá rápido, corrida. né? A gente acumula tantas funções, tantos pais, né? Que às vezes fazem mais coisas, né? E às vezes a criança também. Tem criança que às vezes, eu não vou dar opinião na vida de ninguém. Mas tem criança que às vezes tem escola, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Tem criança não enche que tem tanto a dia agenda completa. que eu acho que assim, até às vezes eu penso, nossa, não é demais, não. Eu gosto muito de falar do ócio criativo. Lá em casa, quando a gente tira o celular, fala aquela frase célebre. Mas eu vou fazer o quê? É essa aí eu falo, meu filho, existe uma coisa que se chama ócio criativo. Aí eles ficam olhando pra mim e assim, lá vem. Meu sermão. Lá vem. Por quê? Porque o ócio criativo é o seguinte, vamos pensar assim, num quadrado. Você começa lá em cima, eu não tenho o que fazer, e aí você procura uma coisa pra fazer. E aí aquela coisa te leva numa outra coisa, que te leva numa outra coisa, que te leva numa outra coisa. Você está sendo criativo. Você está... Vamos colocar. Você não tem nada que fazer e não tem um celular, né? Vamos colocar exemplo de estamos, hoje em dia, todas as recepções de qualquer lugar, banco, qualquer lugar que você senta, você passa a mão no celular e começa a rolar a tela. Isso, a revista que está ali nunca ninguém pega. Exatamente. Mais. Então vamos pensar que você está numa recepção de um consultório médico, por exemplo, e ninguém tem celular, não tem Wi-Fi lá no lugar, ninguém tem internet. O que você vai fazer? Conversar. Você vai olhar pro outro e vai conversar. Trocar aquela ideia. Você vai descobrir que aquele cara que está do seu lado é seu vizinho. Exato. Que ele é parente do seu primo, do seu vizinho, do seu sobrinho. E aí, você fez uma interação social, você conversou, você descobriu coisas, você falou sobre o clima, você falou sobre isso. E se você estiver na tela, você não vai nem saber quem está do seu lado. Já fiz até uma amizade. Tem gente que às vezes eu vou em lugar, que eu sou meio bocudo, não sei se você está percebendo aqui. Né? Eu tô lá no lugar, daqui a pouco eu começo, aí, não sei o que, daqui a pouco, vou lá na sua academia, fazer uma aula lá, eu falei, viu, já ganhei um cliente, só de ter trocado a ideia aqui na recepção de algum lugar. E esse é o maior perrengue que a gente lida com relação a crianças no celular. Porque se ela está no celular, aquilo foi feito para te manter ali. Então, ela não vai sair, ela não vai procurar uma coisa para fazer, ela não vai explorar a casa, ela não vai inventar, ela não vai fazer bagunça. Fazer movimento. Ela não vai fazer bagunça, ela não vai se movimentar, vai ser uma criança obesa, vai ser uma criança letárgica, que não dá conta nem de subir numa árvore, não lida com frustração, porque agora as crianças nem esperar os anúncios isso esperam mais. Isso você falou certo. Meu menino teve muito isso. Ele não... Até hoje ele tem essa dificuldade de não saber lidar com frustração. Ele perde num jogo, ele
fica querendo até chorar, fica raivoso. Viu? E o TDAH ainda tem um pouco mais ainda de esperar essa de recompensa, né? Essa necessidade de ser recompensado. Então, assim, a gente tem que ficar mais ciente com relação às telas, mas a gente também não adianta só tirar as telas e a gente não colocar nada no lugar. Vamos pra pracinha, vamos correr, vamos desenhar um Lego, né? Também, um livro. Né? Imaculada, detalhe, tem chegado aqui algumas perguntas de Recreio e de Laranjal. Você é especialista numa sigla, né? TEA. Então as pessoas estão me perguntando. Sim, é o TEA, é o transtorno do espectro do autismo. Isso. TEA. E a gente fala autismo, a gente fala TEA, né? Mas a maioria das vezes, ultimamente, a gente está falando no TEA. Ainda coloca um I ali no negócio, TEA. Ele tem TEA, ele é autista. É o transtorno do espectro autista. E o TDAH a gente já falou, né? Que é assim. Por exemplo, se chegar, igual eu falei com o TDAH, chegar um cliente com a síndrome do autismo, é uma síndrome isso? É um transtorno. É um transtorno. Não é uma doença. Chega lá com esse transtorno. O que você já verifica nele para poder identificar que realmente é isso? Porque às vezes a pessoa chega lá, foi diagnosticada, mas tem gente que fala assim, eu acho que pode ser. Como é que chega lá em você? Como é que você trata? É diferente o processo de acolhimento. Quando ele já tem diagnóstico, eu vou fazer as minhas avaliações do desenvolvimento geral, né? Quando ele vem encaminhado de alguém ou a família já desconfia de alguma coisa, aí a gente tem que fazer um rastreio, que obviamente o diagnóstico ele não é feito por um profissional, o diagnóstico é feito pelo médico, mas embasado em todas as percepções dos profissionais da equipe multiprofissional. De um fonoaudiólogo, de um psicólogo, de um psicomotricista. E ele melhora tem que ter equipe, né? Uma equipe. O melhor que tem. É uma equipe, porque eu vou dar exemplo, minhas crianças que eu atendo com questões da psicomotricidade, muitas delas têm questões comportamentais envolvidas, tem questões de fono envolvidas, que não conseguem se comunicar. Então é uma equipe, é uma grade de profissionais envolvidas, trabalhando em conjunto para, no caso em específico da hipótese diagnóstica, que ainda não tem certeza se é autista ou não, todas nós temos protocolos específicos, né? Cada área tem uma, que a gente avalia características, avalia habilidades que essa criança faz ou não, e aí a gente manda esse relatório para o médico. Eu costumo dizer que é como se fossem peças de quebra-cabeça. Cada profissional, profissional da equipe faz a sua peça, entrega para a mãe chega, joga na mesa do médico aquelas peças todas embaralhadas. Sim. E aí o médico vai juntando o relatório de um, vai juntando o relatório de outro, vai juntando, e ele monta o quebra-cabeça. Com as nossas informações, ele vai observar e vai dizer, sim, é autista. Não é autista. Ele tem algumas características, mas não são consideradas. Ou, não, ele não é autista não, ele tem TDAH. Porque algumas características do autismo e TDAH são parecidas e às vezes podem confundir. O TDAH também tem uma dificuldade de prestar atenção, de focar no olhar, tem agitação, o autista também tem uma agitação psicomotora. Então, assim, o médico vai, de acordo com aquelas características que a gente pontuou ali nos nossos relatórios, nos nossos pareceres, ele vai montar o quebra-cabeça e vai dizer sim ou não. No caso da criança que já tem um diagnóstico, que já chega para mim com um diagnóstico, eu vou trabalhar em cima das queixas que a família me traz. Geralmente são queixas de dificuldade de coordenação, a queixa mais frequente é a motricidade fina, e aí eu tenho que explicar, olha, a motricidade fina está lá no topo da pirâmide, eu vou ter que avaliar tudo que está antes dele, todos os pré-requisitos para motricidade fina, equilíbrio. Para chegar mesmo. Exatamente. Então, assim, eu tenho que, antes de qualquer coisa, explicar que a ponta da pirâmide é a motricidade fina. Porque às vezes, a queixa da escola, tá com dificuldade de pegar no lápis, não corta, não consegue se alimentar sozinho. As queixas maiores são a coordenação motora ampla e a coordenação motora fina. E aí eu tenho que explicar que essas são as últimas a serem refinadas, que tem coisas lá embaixo, tem o equilíbrio, tem a coordenação, tem a lateralidade, a dominância lateral, tudo isso ainda. Eu te falei que o papo vai passando muito rápido, eu quero ainda falar do livro, né? Pois é. Daqui a pouquinho, deixa eu só fazer uma pergunta, que às vezes os pais, os ouvintes, né? Os pais que estão nos assistindo e também os espectadores que também nos veem, antigamente tinha um preconceito maior sobre quando fala, aquela criança é autista. Hoje em dia, a gente já vê que, além de estar mais comum,
Hoje em dia já tem um preparo para as pessoas poderem lidar com isso. Eu quero saber de você, por exemplo, o tempo de melhoria também de cada criança e o tempo também dos pais de entender aquilo é muito longo, também depende de cada um, depende da família. Como é que você fala para os nossos ouvintes, espectadores sobre isso? Então, as meninas psicólogas, elas sempre dizem da importância de viver o luto. O luto de você estar gestando uma criança, que é, obviamente, uma criança, no seu entendimento, no seu pensamento, uma criança perfeita, né? E você ter que lidar com aquela sensação de que aquela criança não condiz com o que eu sonhei. Aí, gente, a gente pensa não só em terra, a gente pensa naquela criança imaginária, naquele bebê imaginário de você aceitar o seu filho como ele é. Né? E aí a gente fala de autismo, a gente fala de TDAH, a gente fala de síndrome de Down, a gente fala de crianças com dificuldades de aprendizagem, qualquer tipo de transtorno, qualquer coisa que interfira nesse desenvolvimento dessa criança. Então, assim, a gente costuma falar que a família passa por um processo de negação, de que não, e não é não, que absurdo, vou procurar outro profissional, vou procurar outro médico. E aí depois passa pelo processo de desespero, o que eu vou fazer, né? Muitas mães falam, meu Deus, quando eu me for, o que vai ser do meu filho, né? Quem vai cuidar do meu filho? E depois é a parte de desespero, e depois é a parte de se informar sobre o que é isso, eu estou diante de quê? E aí elas passam a se informar, e aí obviamente vai para uma terapia aqui, uma terapia colar, e nas terapias elas são acolhidas, né? A mãe acaba participando da terapia porque a gente orienta e ela mesma troca aquelas queixas, troca as informações, até elas mesmo, as mães lá na recepção do consultório, uma conversa com a outra, já passei por isso, menina, relaxa, vai, não, aí dá uma diquinha aqui, uma diquinha lá. Eu já tô sabendo que até tem um grupo, né, de mães, né? Tem. Em Leopoldina a gente tem a roda de afeto, né, que faz reuniões justamente para ajudar os familiares, né? Então, assim, a gente tem atualmente muita divulgação porque acho que é só informação que derruba o preconceito, né? Mas, Imaculada, eu já observei em alguns consultórios as mães interagindo e participando. Mas qual é a dica que você dá àquele pai, para ele abraçar mais a causa? Rapaz, os pais geralmente não lidam bem, não. Tem uns que são parceiros, né? Porque é muito frequente a gente ter mãe solo. Sim. É muito frequente a gente ter a mãe ou seja, a mãe solteira, né? Que nem o pai nem participa. Porque pode ter uma mãe ouvindo agora e queria falar isso pro marido, mas ela não tem a coragem, mas a Imaculada tá aqui e vamos dar esse conselho pro pai. Dá uma cutucada, né? A gente tem a mãe solteira, a gente tem a mãe que é casada, mas que é ela que assume, leva pra terapia, que é ela que assume todos os afazeres. E a gente tem a mãe que foi largada. Que o pai não aceitou o diagnóstico, que aquilo... tem casos, gente, tristes, muito tristes, da mãe que fica sem ninguém, sem nenhuma rede de apoio, ela com aquela criança. Às vezes é uma criança de um nível 3 de suporte, que às vezes ela não consegue nem trabalhar. Então, assim, existem situações muito difíceis. Mas existem pais parceiros, pais que abraçam a causa, muitos que estão presentes. Mas, como o maternar é da mulher, então eu acho que em alguns momentos a gente fala que a grande maioria é realmente a mulher que está à frente ali da escola, das terapias, mas o pai, alguns estão sempre ali dando um suporte, dando na retaguarda. E a sociedade também pode ajudar muito. Só de não ter um preconceito já ajuda muito, né, Imaculada? A gente sempre tem um olharzinho torto aqui a colar, né? Quando a gente vê uma criança se jogando no chão, esperneando, chorando. Sempre tem alguém que olha aqui e sempre tem uma mãe que dá o que a criança quer só para ele parar de chorar para ninguém olhar. Exatamente. Tá? O negócio é bem complicado, porque elas sentem que elas têm que pedir desculpas. Desculpa, gente, ele é autista.
Sabe? Ah, desculpa. Ah, não, eu tenho que justificar. Desculpa, ele é autista. Você não tem que pedir desculpas? O que você está fazendo de errado? O que ele está fazendo de errado? Ele está sendo quem ele é. Exatamente. Só que aí, né, nesses momentos, entram as orientações com relação às terapeutas. Qual é a atitude mais correta para ser feita naquele momento ali? Ela vai ser orientada, geralmente essa parte comportamental, a psicóloga entra. O que ela faz para aqueles momentos de crise, de birra, né? Passou em frente à sorveteria, não tá na hora de tomar sorvete, ele se joga no chão, chora, bate na mãe e tal. Então, assim, geralmente são famílias que têm que ser orientadas, né? No manejo da parte do comportamento, toda essa questão de lidar, porque são crianças que têm, às vezes, uma rigidez de comportamento, que elas não entendem, que às vezes você precisa, igual a história do milho e da pipoca, você tem que falar várias vezes, tem que explicar várias vezes, para que ela tenha a consciência daquilo. Então, assim, eu costumo dizer que a paciência deve reinar. Com certeza. Fica a dica, é a sociedade. Né? Para todos, né? A paciência, a empatia, ter empatia por aquela mãe, não julgar. Se precisar de ajuda, mãe, você precisa de algum tipo de ajuda, você precisa de alguma coisa, ir lá, oferecer a sua ajuda, o seu... Indicar alguém, né, que possa ajudar, você né? precisa de ajuda, né? Porque são pessoas muito sós, assim, na questão de ajuda mesmo. Muitas mães se sentem sozinhas no manejo de lidar com essas crianças, né? Vamos falar um pouquinho do livro, então? Opa! Vamos lá, Paulinho. A cereja do bolo Eu quero saber como é que foi. Como surgiu essa ideia do livro, quantas pessoas, né, estão dentro desse livro. Então, esse livro, ele foi uma ideia, um sonho da nossa coordenadora editorial, que é a Carla Filó. Carla Filó é uma neuropsicóloga de Muriaé. E ela teve essa ideia de falar sobre as dores da infância. Porque, normalmente, a gente, quando fala de criança, a gente romantiza. Ah, lindos, fofinhos, educados. Aquelas crianças que você coloca sentada, ela fica. Aquelas crianças que você dá legumes e verduras, elas comem. Aquela propaganda de TV, né? Aquela propaganda de margarina, né? E aí, quando a gente vai pra vida... A vida não é isso, né? Então, assim, ela teve essa ideia de falar sobre essa infância sem romantizar. Falar sobre essa infância que ela dá dores, sim, ela tem dificuldades. O nome do livro, né, ele é bem forte, né? É quase que um puxão de orelha, né? Porque, assim, ela dói, sim. E a gente tem que falar sobre a dor. Por que não falar sobre a dor? Por que não mascarar a dor? Acho que até é uma forma melhor de lidar. Quando a gente fala sobre os nossos problemas, a gente acaba que vai lidando melhor com eles, né? E aí a gente falar sobre as terapias, sobre a saúde mental, sobre o neurodesenvolvimento das crianças, esse livro ele vai falar sobre o desenvolvimento típico, ou seja, o que uma criança típica com desenvolvimento típico realiza, e vai falar também sobre as crianças atípicas, ou seja, as crianças que o desenvolvimento não acontece no mesmo padrão dos outros, não que elas sejam anormais, o desenvolvimento delas, igual o TDAH, ele tem um desenvolvimento diferente, o cérebro funciona de uma maneira diferente do que a criança típica. Então ele tem um neurodesenvolvimento atípico, não que ele seja melhor ou pior que qualquer outro, né? Então por isso que a gente fala que é importante a gente falar essas características. E o livro ele vai falar justamente sobre, desde o nascimento, falando sobre a mãe, os perrengues que a mãe passa no puerpério, né, que é o pós-parto. Fala sobre as dificuldades da mãe voltar para a vida, né, que geralmente quando a mãe ganha um bebê, ela se sente, a maternidade consome características da vida dela que depois para retomar... Também não é romantizada, né? Não. Então, assim, a primeira parte do livro fala sobre essa dificuldade da mãe de voltar, fala sobre o que eu havia falado há pouco tempo, de lidar com um filho imperfeito, porque o seu filho, mesmo sem nenhum tipo de transtorno, sem nenhum tipo de doença física ou qualquer outra coisa, ou outro transtorno, os nossos filhos têm também características, eles não são 100% bonzinhos, eles são levados, eles têm os defeitos dele. Então eles falam muito da gente aceitar, da gente, não quer dizer que você vai deixar de amar, né?
E aí depois fala o meu capítulo sobre o neurodesenvolvimento, e depois a gente tem uma advogada que fala sobre os direitos dos autistas, que também é importante a gente falar que autistas têm direitos sim, e tá lá no capítulo dela para dizer. E a gente vai percorrendo toda a vida, a gente passa pelo desenvolvimento infantil, a gente passa pelas terapias, as terapias que podem ajudar todos os tipos de transtornos, dores, dificuldades na infância. Depois a gente vai falar sobre a família no contexto, como que esse diagnóstico chega, que impacta essa família. Por exemplo, como é que essa absorção dessa notícia... você, né? como pai de uma criança com TDAH, pode até dar o seu relato, depoimento, né? Porque isso chega como uma bomba. Como assim? Antes era uma desconfiança, quando vem um médico, né, e fala, não tem sim, entendeu? Aí você, caramba, o que eu vou fazer? O que eu fiz de errado? E a gente pensa até que fez alguma coisa errada. O que eu fiz de errado? Mas não. Mas se culpam muito, né? Mas aí você vê que tem o Será tratamento. que foi aquela cervejinha que eu bebi? Então, o meu eu não bebo álcool, mas eu tomo pré-treino para treinar. Eu achei que ele veio digitado por causa daquilo. As mães pensam em tudo, gente. As mães pensam em tudo. Será que foi aquela taça de vinho que eu bebi? Aquele bolinho? Será que foi? Não sei o quê. Eu já pensei que era o pré-treino que eu treinava e veio agitar. Eu falei, esse menino veio com meu pré-treino no sangue, que não é possível. Sangue, né? E eu achei bacana essa questão do livro, é que você está falando de vários... No mesmo livro, vocês também tiveram tipo essa equipe multidisciplinar, né? Essa é a importância do livro, porque justamente... Tirar todas as... porque assim, é o que a Carla nos disse. Eu queria falar sobre, mas eu não tenho autonomia para falar sobre todos. Então eu vou convidar profissionais, então ela chamou... São quantos? São 35 coautores. Poxa, 35, que bacana, cara. 35 visões diferentes da mesma criança, de crianças diferentes. São professores, terapeutas ocupacionais, fisioterapeuta, psicólogo, professor, eu já falei? Posso pegar aqui o livro? Pode. Aí, pessoal. São vários profissionais envolvidos, cada um com seu olhar. Eu falando sobre o desenvolvimento físico, né, assim, no geral, e aí tem a mãe, tem uma autora que fala sobre a ansiedade, a depressão na adolescência, fala sobre a dependência tecnológica, tem passa por todos, a pessoa que está lendo, né, ela fala, opa, uma ali ela vai encaixar e várias coisas ela vai levar, porque, cara, olha o que está acontecendo comigo. Ele é onde está o livro, né, o ranking. Rapaz, sexta-feira nós descobrimos que nós já somos best-seller. Best-seller ele está entre os mais vendidos, né, fizeram a pesquisa, né? Então existe uma empresa que se chama Publish News, que ela faz a pesquisa para saber quais são os livros que estão bombando por aí. Então na sexta-feira antes do nosso lançamento nós estávamos entre os 3 mais vendidos nas livrarias. Mas antes de ontem, não sei, nós estávamos em primeiro lugar de vendas na área de psicologia. Olha só. Porque assim, é avaliado assim, psicologia, ficção, não ficção, poesia, né? Então assim, no quesito psicologia, até porque é um livro escrito por muitos psicólogos, então tem muitos olhares, ele estava em primeiro lugar, até a última vez que eu vi, e vendas. Inclusive estamos na Amazon e a Amazon teve uma quedinha de vendas porque acabou o estoque. Então eles já pediram, a editora... Só tem físico? Não, tem físico e tem não tem um arquivo? Tem também um PDF? PDF? Kindle, não, que chama? E-book? Kindle, Isso, Kindle. Então, é um e-book, né? Também. A gente tem ele também na versão digital. E aí acabaram, o estoque da Amazon acabou e aí eles tiveram que repor, então nós caímos um pouco no ranking de vendas, mas agora a Amazon já está de novo. E quem quiser comprar o livro físico, não quiser pagar frete, eu tenho ele comigo. E eu quero que a gente vai se encaminhando um pouquinho para o final do programa, até porque a Imaculada, ela precisa de sair um pouquinho mais cedo. E eu queria que você já começasse a fazer os agradecimentos finais, né? Para falar sobre o livro, para falar da editora, de todo mundo que você está agradecendo. E eu quero que você passe aí para a galera o endereço, o seu Instagram, onde pode comprar o livro, onde pode achar o livro. Sim. Fala isso tudo aí para a gente. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, né, no direct.
É o @imaculada. .neurodesenvolvimento. E aí lá na minha bio tem todas as informações, como achar o livro, se você quiser comprar ele diretamente comigo, tem o link para comprar ele diretamente comigo. Esse aqui, né? O link que tá lá no seu Instagram. Tá lá na minha bio. E aí tem para comprar diretamente comigo, para pegar o livro aqui comigo, ou se você quiser também, às vezes eu quero comprar pelo cartão ou por qualquer outro motivo, apesar de que comigo também dá para comprar pelo cartão, mas enfim, a pessoa quer comprar na Amazon, quer comprar, enfim. E aí também tem um link lá para a pessoa comprar, e eu tenho um livro físico aqui comigo no momento, e a gente vai começar a fazer agora, no dia... Oficialmente o livro foi lançado em São Paulo no dia 28 de junho, né? E aí agora nós, coautores, estamos fazendo os lançamentos cada um na sua região. Eu fiz aqui em Leopoldina, e agora o próximo lançamento do livro vai ser no dia 10 de agosto em Ipanema, Minas Gerais. E depois, com outro profissional lá? Lá é Marilane Fulli, que ela escreveu um capítulo também. E em Muriaé vai ser no dia 16, 17 e 18 de agosto. Lá em Muriaé nós temos 5 coautoras. Então a gente vai fazer lá no auditório da Faculdade Santa Marcelina, no dia 16, um simpósio. Vários coautores estarão lá para fazer palestra. No dia 16. Inclusive eu vou estar lá, só não sei precisar. Esse mês ainda, então? Agora 16. Vou estar lá para a gente falar sobre a infância, falar sobre as dores da infância. E alguns coautores, não me recordo quantos, vão estar lá também para fazer essa palestra. Que bacana. Então, pessoal, Imaculada Moraes, ela é fisioterapeuta, especialista em TEA, né? Agradecimentos agora. Agradecimentos. Ela agora vai falar sobre agradecimentos. E o livro, o nome é Quando a Infância Dói, pessoal. Muita coisa bacana, uma equipe multidisciplinar. Fizeram o livro, deram um show. E os agradecimentos também. Um livro de cabeceira, né, para os pais. Para os pais. Um pouquinho todo dia para poder... A Carla, que é a nossa coordenadora, costuma falar que é um manual da infância. Sim, concordo. Tem de tudo aqui. Como diz o povo, tem de um tudo. Porque, né, foram vários pontos, né, de vista de vários profissionais na área. E todos eles direcionando-se. Aconteceu isso, faça isso. Então a gente não joga, a gente orienta. Que legal. Do começo ao fim. Então, quero agradecer primeiro o convite da Carla Filó. Que se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Né? Que é a coordenadora que é a nossa editorial. Coordenadora, que é a nossa neuropsicóloga de Muriaé. Depois, agradecer à minha família, porque eu precisei me dedicar. O apoio. Precisei ficar algumas horas a mais no computador. E não que eu não tenha enlouquecido. Pelo amor de Deus, fala baixo que eu estou escrevendo. Normal, né? Normal isso aí. E aí, quando eu fui lançar o livro, os meninos, mamãe, onde que a gente vai? Vou lançar o livro. Sabe aquele livro que eu ficava falando assim, gente, fica quieto que eu estou escrevendo. Tá pronto. Ele. E agradecer a eles, a meus pais, né, que quando eu lancei a dúvida, que eu fiquei na dúvida, eu perguntei, será que eu faço? Será que eu não faço? E claro, claro que sim, por que não? Deram Inclusive, apoio. um abraço aí ao Edgar Vieira e a dona Terezinha, né, os pais do Imaculado. É, isso aí. A minha psicóloga, que me aguentou nesse processo todo, não me deixar enlouquecer. Ela é daqui? É daqui. Pode falar o nome dela. É Neila, um abraço pra ela. Neila, é isso aí. E as meninas que trabalham comigo, que me apoiaram muito lá do Centro de Autismo, todas elas sempre me incentivaram, me apoiaram, né? Porque a gente sem amigos na vida não tem nada. Com certeza. Um beijo pra todas elas. Eu não vou correr o risco de falar todas, porque senão eu posso esquecer de alguém. Mas meninas do Centro de Atendimento ao Autismo, um beijo pra vocês. O Paulinho falou até de uma moça que ia procurar negócio do Centro de Autismo, não sei, foi isso? Foi a Paula. A Paula. Então, mas não falou mais nada, então vamos que vamos. Eu estive conversando com a Paula no dia do lançamento do livro, ela vai entrar em contato com você pra gente fazer uma parceria, né? De uma vez por mês, falar sobre o tema para os pais. Cara, e isso seria um educativo extraordinário para as pessoas. Com certeza. Mas ela não procurou mais, eu até falei com ela. Não, eu vou cutucar ela amanhã, pode deixar. Pessoal, o Renato ficou lá falando que cadê você? Porque ela mandou. Eu falo que é que eu estou esperando. Ela falou assim, eu vou sair aqui do Kaique, não sei onde é que ela estava, e já vou te mandar mensagem. Deve ter um mês, mas eu estou esperando, vamos ver. Mas e por falar em lançamento... É um universo maravilhoso para você explorar. Tem muitas dúvidas.
dúvidas desse assunto. Ele foi líder, né? Está sendo líder de leitura no Brasil, por exemplo. Né, e ele só tem... Por causa disso. E ele só tem 30 e poucos dias de lançado. Pra você ver. Né, o mais vendido. O pessoal quer saber, quer informação disso. Por falar em lançamento, a gente tem que agradecer também a Casa de Leitura, que nos recebeu lá, todas as meninas lá que nos receberam, né? Porque quando eu pensei nesse lançamento, eu não pensei em outro lugar. É o melhor lugar. Aquele lugar é maravilhoso. Fantástico. E foi um evento muito gostoso. Recebi pessoas que fizeram parte da minha vida, pessoas importantes, e eu quero agradecer inclusive a todos eles. Quem não foi, agradecer até quem não foi, sabia? Porque quem não foi me mandou mensagem. Mas deu força, né? Deu apoio. Eu não pude ir, até hoje eu encontro com as pessoas, não pude ir, aconteceu isso, mas que legal que aconteceu o lançamento. Eu estive lá e muitas pessoas compareceram lá. Verdade. Foi muito legal. Quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Nada, honra foi nossa. Voltaremos aqui com Paula Lopes e toda a nossa equipe fazer. Com certeza. Estou aguardando vocês. E a editora, né? Qual que é a editora? É Literary Books. É isso aí também. Pessoal, o livro aqui muito bem feito, bonito, sabe? Com certeza muito importante para a vida de muita gente. E vamos continuar dando essa força aqui para as pessoas da nossa região, inclusive a Imaculada. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, porque eu e Paulinho ainda vamos trocar uma ideia. Vamos liberar aqui a Imaculada. Essa matéria vai estar gravada no YouTube, Papo com Gonai, final de semana, tudo editadinho, para você poder ter esse material também, para pegar lá no YouTube. E no Instagram tá ao vivo. Quem curtiu, gostaram? A gente vai sempre trazer pessoas cada vez melhores aí para passar informação para vocês, tá? E também no nosso Facebook, Papo Fit ou Papo com Gonai, está sendo transmitido ao vivo. A gente vai para um rápido intervalo, a gente vai liberar a Imaculada aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Isso aí.